Night City é a cidade dos sonhos. O slogan da cidade de Cyberpunk 2077 é uma promessa. E como toda promessa, ela também carrega uma ameaça. Se você não conseguir, o problema não é a cidade, não é o sistema. O problema é você, que não fez o suficiente. Você chega como Vi, mercenário tentando subir na vida. O jogo deixa claro que o sistema permite que você suba até certo ponto. Que tendo talento, coragem e esforço, qualquer um pode chegar lá. Esse é o sonho que Night City te vende. E é com esse sonho que precisamos ter cuidado. Para entender Night City, é preciso olhar para ela além de um simples cenário. A cidade é dividida em distritos que não são só geográficos. Cada um deles tem uma hierarquia e uma função dentro do sistema. No topo ficam as megacorporações, que são soberanas. Têm exércitos particulares, sistemas jurídicos próprios, zonas de exclusividade territorial. O Estado foi esvaziado de Night City, porque foi privatizado e absorvido pelas corporações décadas atrás. Logo abaixo tem os executivos, técnicos especializados, segurança corporativa. São aqueles que trocaram sua lealdade por estabilidade, vivendo nos andares altos dos prédios com plano de saúde e segurança. Na base está tudo o resto. Gangues controlando territórios que nenhuma instituição se importa. Trabalhadores informais, os negociantes, os fixers e os mercenários. Os sem-tetos e os Badlands. Essa arquitetura é uma ordem muito específica, com funções claras para cada uma das camadas. Porque nenhum sistema se sustenta só pela força, ele precisa de uma narrativa, de uma explicação que faça as pessoas na base acharem que estão lá por mérito, ou por falta dele, não por design. Em Night City essa narrativa é onipresente. Está nos hologramas publicitários que estão em cada lugar disponível, nas transmissões, nas histórias que circulam do fixer que virou contato corporativo ou de alguém que conseguiu hackear a Arasaka e foi contratada por eles. O jogo faz da história de Vi uma versão dessas narrativas. Você sobe com o jogo te recompensando com poder crescente, equipamentos melhores e acesso a lugares que antes estavam fechados. O problema é o que o jogo mostra nas margens dessa história. Jack era seu parceiro desde o início. Era alguém que acreditava nesse sonho. Ele se sacrificava e esperava a sua chance. E morreu antes de ver qualquer recompensa desse esforço. Após o sistema o colocar numa posição onde um único deslize ou momento de azar seria fatal. Judy é tecnicamente brilhante e trabalha em um negócio que explora a memória humana como um commodity. E ela não tem controle nenhum no que ela mesma produz ou sobre para quem vai e em que condições aquilo é consumido. Nenhum desses personagens falhou. Eles só encontraram o limite estrutural do sistema. A meritocracia é o que as pessoas acreditam. A corporatocracia é o que existe de fato. As megacorporações em Cyberpunk 2077 não são vilões com um rosto. A Arasaka não é Saburo Arasaka. Quando ele morre, a corporação continua. A Militech não é uma pessoa. Elas são estruturas que têm lógica própria, que continuam vivas independentemente de quem esteja no comando. E essas estruturas controlam tudo o que importa. Controlam o trabalho com contratos de emprego vinculados fisicamente no corpo do trabalhador. Controlam a segurança com várias camadas de polícia em Night City. Mas nenhuma delas funciona como um serviço público. A NCPD ou a Trauma Team respondem a quem paga. Se não tem contrato que justifique o custo, eles não operam. O vácuo que isso cria é preenchido por gangues que têm sua própria hierarquia de poder. Controlam o acesso à saúde. A cyberpsicose é tratada como problema de ordem pública, não de saúde. Os afetados são neutralizados, não tratados, porque o tratamento que existe não dá lucro.
Controlam a narrativa com o sistema de mídia em Night City, sendo monopolizado pelas corporações, sufocando qualquer imprensa independente. Os hologramas da cidade são publicidade, entretenimento produzido para manter as pessoas consumindo sem questionar. Agora perceba o que isso significa para a meritocracia. Para merecer, você precisa de oportunidade. Oportunidade exige acesso. O acesso é controlado pelas corporações. As corporações concedem acesso a quem serve seus interesses. Quem serve seus interesses é quem já tem alguma posição dentro do sistema. Não é uma escada que qualquer um pode escalar. É uma estrutura que reproduz a si mesma, usando a promessa do sonho para manter as pessoas competindo entre si, em vez de questionar quem está controlando o jogo. No decorrer da história, Vi de fato consegue subir. Tem acesso a lugares que antes eram inacessíveis. Conversa com executivos de igual para igual ou quase isso. Interfere em operações que movem milhões. Mas o que de fato Vi conquistou? No final de tudo, todos os finais possíveis são tragédias diferentes. Vi morre ou vive sem alma, ou escapa e perde tudo o que construiu, ou aceita um acordo com a mesma corporação que tentou te destruir. Não existe um final onde Vi vence o sistema. Existe, no máximo, um final onde Vi negocia os termos da sua derrota. Isso é a lógica do sistema sendo aplicada até o final. Vi chegou longe demais, sabe demais, interferiu em operações que não deveria nem ter conhecimento. E o sistema tem mecanismos para isso. Ele elimina ou absorve quem cresce além do que é tolerável. Você só pode subir até onde o sistema permite que você suba. Se ultrapassar esse limite, o sistema vai reagir. Night City não está quebrada. A cidade não é um exemplo de capitalismo que deu errado, de um sistema que prometeu funcionar e falhou. Night City é um sistema que funciona exatamente como foi projetado. A pobreza em certas regiões de Night City não é uma falha, é o resultado de uma decisão corporativa de abandonar determinada região quando deixou de ser lucrativa. A violência das gangues em Night City não é uma falha, é a consequência previsível de remover qualquer instituição capaz de impedir conflitos. A cyberpsicose não é uma falha, é o custo que trabalhadores pagam pela cyberização que aumenta sua produtividade para as corporações. A meritocracia não é uma falha, é a historinha que o slogan da cidade te vende e te mantém acreditando que a próxima oportunidade pode ser a sua. Cada elemento dentro de Night City tem uma função dentro do sistema, existindo porque são úteis para quem está no topo. E porque enquanto as pessoas na base acreditarem que o problema é individual, o topo vai estar sempre seguro. O slogan de Night City, se fosse honesto, deveria ser: o sistema vai te fazer acreditar que o problema é você. Vai te oferecer uma história de alguém que conseguiu, entre outras dezenas de milhares que morreram tentando no caminho, só para te provar que é possível. Vai te fazer competir com o seu vizinho pelas mesmas migalhas que o sistema deixa para você. E você vai acreditar como um belo e obediente palhaço fazendo com que o show continue. Enquanto você estiver olhando para cima, tentando subir, vai ignorar os lados. Não vai nem estar se perguntando por que a escada é daquele jeito, nem quem a construiu. Não vai perguntar nem mesmo por que sua escada não chega até o topo. Night City funciona como foi desenhada para funcionar. E esse é o problema. To pay the price.